A história que nos contam nas escolas é uma linha reta, uma narrativa simples e confortável. Primeiro, éramos caçadores primitivos vivendo em cavernas. Depois, inventamos a agricultura. Em seguida, erguemos a Suméria, o Egito, a Grécia, até chegarmos ao ápice glorioso da civilização moderna com nossos smartphones e satélites. Essa é a história oficial. Mas e se eu disser que a linha do tempo da humanidade é, na verdade, uma das maiores mentiras já fabricadas? E se nós não formos o topo da evolução humana, mas apenas uma espécie com amnésia, caminhando sobre os escombros de um império esquecido? O que nos ensinaram a chamar de mito, os antigos chamavam de história. E nenhum arquivo foi tão protegido, alterado e ridicularizado pela academia moderna quanto o relato da civilização perdida de Atlântida. Eles disseram que era apenas uma parábola, uma invenção de um filósofo grego para ensinar moralidade. Mas hoje, a farsa acadêmica está desmoronando. Meu nome é o Agente. E neste arquivo, nós vamos abrir o dossiê que a arqueologia tradicional tentou queimar. Nós vamos provar que Atlântida não apenas existiu, como o seu túmulo está visível agora mesmo, a olho nu, através das imagens de satélite. Prepare-se para esquecer tudo o que você aprendeu. A investigação começou. O maior erro daqueles que passaram os últimos séculos procurando por Atlântida foi olhar para o lugar errado. Eles mergulharam no fundo do Oceano Atlântico, procurando templos submersos sob quilômetros de água escura. Eles seguiram a intuição, mas ignoraram os dados. Eles ignoraram o texto original. Tudo o que sabemos sobre Atlântida vem dos diálogos de Timeu e Crítias, escritos pelo filósofo grego Platão, por volta de 360 a.C. Mas Platão não inventou essa história. Ele deixou claro que o relato foi passado ao legislador grego Solon, pelos sumos sacerdotes do Egito, no templo de Sais. Os egípcios guardavam os registros escritos de milênios anteriores, registros de antes do grande cataclismo. E o que esses registros diziam? Platão foi extremamente específico. Ele não descreveu um lugar mágico e abstrato. Ele deu coordenadas, medidas, topografia e geologia exatas. Ele descreveu uma cidade formada por anéis concêntricos perfeitos, 3 anéis de água e 2 anéis de terra, com uma ilha central onde ficava o templo principal. Ele disse que a cidade se abria para o mar ao sul e que era protegida por uma vasta e imponente cadeia de montanhas ao norte. Ele detalhou que a terra era rica em ouro, cobre e pedras preciosas, pintada com rochas de cores preta, branca e vermelha. Por muito tempo, essa precisão cirúrgica foi ignorada, até que a nossa tecnologia alcançou o espaço. Quando os astronautas das missões Gemini olharam para o continente africano na década de 1960, eles viram algo que não deveria estar lá. Uma anomalia geológica perfeita, cravada no lugar mais inóspito da Terra, o deserto do Saara. A estrutura de Richat, também conhecida como o Olho do Saara, localizada na Mauritânia. Pegue o texto de Platão e coloque sobre a imagem de satélite do Olho do Saara. A semelhança não é apenas assustadora, ela é estatisticamente impossível de ser uma coincidência. A estrutura de Richat possui exatamente anéis concêntricos. 3 de água, hoje leitos secos onde a areia corre, e 2 de terra, com uma ilha perfeitamente elevada no centro. O diâmetro externo da estrutura tem cerca de 23,5 quilômetros, a medida exata descrita por Platão ao converter os estádios gregos para a nossa métrica atual. Mas as coincidências não param por aí. Olhe para a topografia ao redor do Olho do Saara. Ao norte, existe uma enorme e contínua cadeia de montanhas rochosas, exatamente como os sacerdotes egípcios relataram.
Ao sul da estrutura, o terreno se abre em uma descida contínua que leva diretamente ao Oceano Atlântico. As rochas da região, se você for até lá hoje, verá que o solo é formado predominantemente por pedras pretas, brancas e vermelhas. O local é até hoje uma das regiões mais ricas em ouro e cobre do mundo. Nós não estamos olhando para uma formação geológica aleatória. Nós estamos olhando para a impressão digital de um império varrido do mapa. Mas aqui entra a grande pergunta que os céticos adoram fazer. Se aquilo é Atlântida, como uma cidade que era uma potência marítima, acabou no meio do deserto mais seco do planeta, a centenas de quilômetros do litoral e a 400 metros acima do nível do mar? A resposta para essa pergunta é exatamente o motivo pelo qual a arqueologia tradicional tem tanto pavor desse assunto. Porque para entender como Atlântida foi destruída, precisamos aceitar que a Terra é um planeta violento, que reseta as suas civilizações de tempos em tempos. Platão escreveu que Atlântida foi destruída em um único dia e uma noite de infortúnio, engolida por terremotos e inundações cataclísmicas. Ele deu uma data precisa para isso, 9.000 anos antes da época de Solon. Como Solon viveu por volta de 600 a.C., estamos falando de um evento que ocorreu há exatos 11.600 anos. Guarde esse número, 11.600 anos atrás. Durante décadas, os historiadores riram dessa data. Eles diziam que há 11.600 anos, os humanos mal sabiam amarrar pedras em pedaços de pau. Mas então, a geologia e a climatologia modernas evoluíram. Os cientistas começaram a perfurar o gelo da Groenlândia e da Antártida, retirando cilindros que funcionam como um registro fóssil do clima da Terra. E o que eles descobriram fez a comunidade científica engolir a seco. Há exatos 600 anos, a Terra sofreu um dos eventos mais violentos e devastadores da sua história geológica. Um período conhecido como o fim do Younger Dryas. Foi o pulso de degelo 1b. As temperaturas do planeta dispararam de forma brutal e quase instantânea. As calotas polares derreteram em um ritmo aterrorizante. O nível dos oceanos subiu mais de 120 metros em todo o mundo. Os geólogos mais independentes apontam para evidências de que a Terra foi atingida por fragmentos de um cometa gigante, ou sofreu uma ejeção de massa coronal massiva do Sol. O impacto nas calotas de gelo da América do Norte vaporizou bilhões de toneladas de água instantaneamente, criando tsunamis de proporções bíblicas que varreram continentes inteiros. Tsunamis com centenas de metros de altura viajaram pelo Oceano Atlântico e invadiram o oeste da África, rasgando a terra, carregando lama, sal e destruição continente adentro. Atlântida não afundou misteriosamente no oceano. O oceano é que se levantou, engoliu a cidade e a esmagou sob milhões de toneladas de lama e detritos em um único dia, exatamente como Platão relatou. A prova, o olho do Saara e o deserto ao redor estão cobertos de evidências de que a água do mar passou por lá violentamente. A areia do Saara Ocidental está repleta de conchas marinhas, fósseis de baleias e esqueletos de criaturas do oceano profundo, espalhados em áreas que hoje são apenas dunas secas. A própria estrutura de Richat está incrustada com sal marinho. As estrias no solo vistas por satélite mostram o padrão exato de água escoando rapidamente para o mar. A cidade foi afogada, enterrada na lama. E quando o clima da Terra mudou, a região secou, transformando o túmulo do maior império do mundo antigo no deserto do Saara. Se as evidências físicas e geológicas são tão claras, por que isso não está na capa de todas as revistas científicas? Por que não há escavações massivas financiadas pela ONU na Mauritânia? Aqui entramos no campo do encobrimento.
A verdadeira matriz de controle não é apenas financeira, é intelectual. A academia tradicional, os professores de terno que ditam o que os seus filhos aprendem nos livros de história, opera como um cartel. Eles construíram suas carreiras inteiras, publicaram milhares de teses e ganharam milhões em financiamento público com base em uma única premissa. A civilização humana começou na Suméria há 6.000 anos, de forma linear e progressiva. Fim da história. Se eles admitirem que o olho do Saara é a Atlântida, se eles começarem a cavar e encontrarem pilares de oricalco ou fundações de uma engenharia avançada datadas de 11.600 anos atrás, toda a linha do tempo da humanidade colapsa. Cada livro de história nas escolas do mundo inteiro se torna obsoleto da noite para o dia. A arrogância acadêmica não permite que eles digam as 3 palavras mais perigosas da ciência. Nós estávamos errados. Para proteger as suas próprias reputações, as instituições optam pela cegueira deliberada. Eles classificam o olho do Saara como uma cúpula geológica levantada pelo magma. Evitam discutir a simetria perfeita dos anéis e ignoram completamente os fósseis marinhos recentes encontrados no local. Quem ousa questionar a narrativa, quem ousa pedir autorização para escavar as areias da Mauritânia com radar de penetração no solo, é imediatamente ridicularizado, perde o financiamento e é rotulado como um teórico da conspiração. É assim que o sistema silencia a verdade, pela destruição de reputações. Mas o túmulo de Atlântida não é apenas um pedaço esquecido de história. Ele é um alerta vermelho piscando na nossa direção, que nós nos recusamos a enxergar. Nós, a civilização moderna, sofremos da mesma doença mortal que destruiu os Atlantes: a arrogância suprema. Atlântida era o ápice tecnológico e marítimo da sua era. Eles se achavam intocáveis, os mestres absolutos da natureza, e em questão de horas, a natureza os transformou em areia. Nós olhamos para os nossos arranha-céus de aço e vidro, para as nossas redes de fibra ótica, servidores em nuvem e satélites no espaço, e acreditamos que somos imortais. Acreditamos que o nosso controle sobre o planeta é absoluto e permanente. Mas a geologia não mente. O universo é um mecanismo de ciclos violentos. A Terra já resetou as suas civilizações antes, e nada garante que não fará isso novamente. Se um império global, capaz de mapear as estrelas e navegar todos os oceanos, pôde ser varrido do mapa e reduzido a um mito em um único dia de cataclismo, o que faz você pensar que estamos a salvo? O que sobrará de nós daqui a 0 anos? Nossos smartphones não duram 3 anos. Nossos servidores de dados viram pó em poucas décadas. Se um pulso de degelo ou um impacto solar nos atingir amanhã, nós seremos os fantasmas da próxima era. E a nossa existência será considerada apenas um mito por aqueles que vierem depois. Atlântida não é um conto de fadas, é o espelho do nosso futuro. Nós somos uma espécie com amnésia, caminhando de olhos vendados em direção ao mesmo precipício que engoliu os nossos ancestrais. A história oficial foi reescrita para nos manter dóceis, acreditando no progresso infinito. Mas a verdade está lá, esculpida em anéis perfeitos, no meio da areia escaldante do deserto, esperando que alguém tenha a coragem de olhar. Eu quero saber o que você pensa. Deixe a sua teoria nos comentários. Você acha que a academia moderna esconde essas descobertas de propósito para manter o controle da narrativa? Ou o medo de reescrever a história é maior do que a busca pela verdade? Inscreva-se no canal para não perder a nossa próxima investigação e questione tudo o que lhe foi ensinado. Eu sou o Agente. A ilusão só está começando. Obrigado por assistir.